Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo. Desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para o desempenho dos times da Loteca concurso 1046 nos últimos 5 jogos. Primeiro jogo, o Bayern de Munique e o Manchester City. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já a equipe do Manchester City teve 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Segundo jogo, o Fluminense e o The Strongest. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do The Strongest teve 3 vitórias e 2 empates. Terceiro jogo, o Internacional e o Metropolitanos. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional, a equipe teve 1 vitória e 4 empates. Já o Metropolitanos nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo, Bragantino e o Oriente Petroleiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Oriente Petroleiro teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro, nos últimos jogos, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo, Boca Juniors e o Deportiva Pereira. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Boca Juniors, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a equipe do Deportivo Pereira teve 1 vitória e 4 empates. Sétimo jogo, São Paulo e o Puerto Cabello. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Puerto Cabello teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo, Inter de Milão e o Benfica. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Milão, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Benfica teve 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos jogos. Nono jogo, o Nacional e o Medellín. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nacional, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Independiente de Medellín teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Décimo jogo, o River Plate e o Sporting Cristal. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do River Plate, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Sporting Cristal teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo, Defensa e Justiça e o América Mineiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do América Mineiro, nos últimos jogos, teve 2 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo, Corinthians e Argentinos Júnior. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Argentinos Júnior, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo, Flamengo e o Nublense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo, a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas.
Já a equipe do Nublense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 14º jogo, o Ceará e o Sport. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Sport nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.